Convido os irmãos em Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornareis meus discípulos. Agora, desse mesmo capítulo, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? Amados irmãos, essa é uma passagem tão conhecida nossa. Muitos de nós têm muita intimidade com essa passagem, mas eu queria juntos como igreja, para que nós pudéssemos ver algumas verdades tão preciosas dessa porção da palavra do Senhor. E que o Espírito Santo nos dê graça nessa noite de falar ao coração dos irmãos, e que o Espírito do Senhor possa conduzir o nosso coração para a palavra dele. Então, que essa é uma afirmação, e penso eu, irmãos, que não há uma afirmação da palavra do Senhor tão preciosa que nos traz essa intimidade com o nosso Senhor. Porque, irmãos, todos nós conhecemos, vamos colocar aqui um pé de manga. Todos nós conhecemos o que é um pé de manga, né? Todos nós conhecemos aquele fruto saboroso, né? Mas aquele fruto, há um processo com ele. Aquela árvore, ela precisa, os galhos precisam estar intimamente ligados no caule, né? O tronco. E se esse tronco tiver sem os ramos, sem os galhos, ele não vai produzir nada. E se os galhos não tiver intimamente ligado ao tronco, também não vai produzir, não vai ter uma árvore. Para ter uma árvore precisa essa ligação. Irmãos, e aí nós trazemos isso para a realidade que o Senhor Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Irmãos, uma videira sem os ramos, ela não é videira. Ela se torna só algo, porque uma videira sem os ramos para produzir fruto, ela é algo feio, né? Não tem vida. Mas quando ela tem os seus galhos ali, ela gera vida. E nós, olhando para esse texto, meu irmão, nós precisamos compreender que nós estamos intimamente ligados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus, sem nós, Ele continua sendo Deus. Agora, nós sem o Senhor, nós não somos nada.
Nada, absolutamente nada. Então, irmão, nós precisamos compreender que amor é esse. Que amor é esse que nos conquistou dessa forma, para que nós possamos ser produzir fruto através dessa intimidade com o nosso Senhor. Né? Então, essa é o pano de fundo pelo qual nós devemos trilhar o caminho que o Senhor nos dá hoje com essa mentalidade, com essa visão no nosso coração, que nós temos uma intimidade com o nosso Senhor, ela não deve ser separada jamais por nossas mentes. Por isso que o Senhor está transformando dia a dia os nossos corações. Por quê? Porque Ele quer que nós produzimos frutos para a glória dEle. 2 Coríntios capítulo 6 vai falar assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. E o que chama atenção nesse verso, irmãos, é que nós, na qualidade de cooperadores com Ele, irmãos, nós não somos cooperadores de Jesus. É diferente. Nós somos cooperadores com Ele. Isso significa o que, irmãos? Que nós fazemos 100% e Ele faz 100%. 100% da parte que cabe a Ele e 100% da parte que cabe a nós. Por isso que nós somos cooperadores com Ele. Né? E aí a exortação aqui é que nós, nessa qualidade de cooperadores com Ele, nessa intimidade que nós temos, nessa união perfeita que nós temos, nós temos que, a exortação traz para nós: não recebam em vão essa graça que o Senhor trouxe para nós, de sermos cooperadores com Ele, sabe? Então essa intimidade nos leva a isso, né? Nos leva a essa graça de Deus. Irmão, nós precisamos urgentemente, como diz Efésios, de lá dizendo assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. É hora de nós, Igreja do Senhor, despertar, porque, irmãos, não há, esse texto de João 15 fala de uma intimidade muito preciosa para nós, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui em João 15, olhando para essa intimidade que nós temos, o Senhor, Ele olha para os seus discípulos no verso 3, e o Espírito Santo traz para nós hoje aqui, dizendo assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, irmãos, nós já estamos limpos. Limpo da nossa imundícia, limpo dos nossos pecados, limpo da natureza pecaminosa, sabe? Então nós precisamos compreender por quê, irmãos? Porque nós estamos limpos, porque o Senhor disse, nós lemos o verso 16, não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu escolhi vocês. Eu fui até vocês. Eu mostrei a condição que vocês estavam. E quando Ele mostrou a condição que nós estávamos, nós clamamos pela misericórdia e pela graça do Senhor. Então, o sangue dele nos purificou de todo o pecado. E a cruz nos tratou com a nossa velha natureza, né? Então, olhando esse aspecto desse verso 3, para nós podermos avançar, porque o objetivo nosso hoje é o verso 8. Mas esse verso 3, vamos olhar Colossenses capítulo de número 1. Nos diz assim, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Esse texto precisa falar muito forte
ao nosso coração, porque Deus nos escolheu. E se nós olhar para Efésios, diz assim: Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Para quê, irmãos, que Ele nos escolheu? Para sermos santos em amor. Ele nos escolheu para sermos santos, para sermos filhos. Por isso que Ele nos colocou em Cristo Jesus. E o verso 14 vai falar: para Ele nos colocar no reino do Filho do seu amor, nós tínhamos que passar pela cruz. Por isso que Ele fala assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue dos nossos pecados. Então nós fomos libertos, irmão. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purificou de todo o nosso pecado, né? E aí, se nós olhar o verso desse mesmo capítulo, o verso 20, ele nos fala assim: E quem havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então aqui fala do sangue e a cruz. O sangue nos purificou de todo o nosso pecado, e a cruz tratou com a nossa velha natureza. Então uma comunhão perfeita. O sangue purificou, e a cruz nos tratou com a natureza pecaminosa pela qual nós podemos andar hoje. Irmãos, pensa numa situação: nós fomos crucificados com Cristo, não é? A natureza nossa foi crucificada com Cristo. Todos nós temos plena convicção dessa verdade. A natureza pecaminosa foi crucificada com Cristo. Mas o Senhor é tão precioso, irmãos, que Ele não tirou essa natureza de dentro de nós, mas Ele deixou a natureza na cruz. É por isso que nós temos que andar como crucificado. É por isso que aquele que nasceu de novo, irmãos, passou pelo crivo da cruz, e nós nunca mais seremos separados da cruz, porque a cruz, aonde nós estiver, a cruz vai estar operando. A cruz precisa operar nos meus pensamentos, a cruz precisa operar no meu trabalho, aquilo que o meu lazer passa pelo crivo da cruz. Em tudo e qualquer momento em que nós tivermos, a cruz vai estar operando em nós. O nosso trabalho que nós estamos executando todos os dias, nós estamos com plena convicção de que nós estamos ali exercendo aquela função como um crucificado ou como um mundano. Ou nós estamos fazendo pela carne, sabe, irmão? Então nós precisamos compreender essas coisas. É por isso que o Senhor Jesus disse lá: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então é essa palavra que nos limpou, irmão. É essa palavra que nos trouxe vida. Essa palavra que trabalhou em nosso íntimo, a ponto de a palavra perfurar o nosso coração e nós nos desesperar diante do Senhor, e então Ele revelar Cristo para cada um de nós. Sabe, é por isso que Ele, com toda a segurança, Ele falou para aqueles discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Sabe, irmão? Então nós nascemos de novo. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos compreender, porque a palavra já nos limpou. Lembra lá de Ezequiel capítulo 36, verso 25, que ele diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, vos purificarei. E purificarei vocês dos vossos ídolos. Então eu tirarei de vós, sabe, a imundícia que está em vocês. Qual que é a palavra? Qual que é a água pura? É a palavra de Deus. A palavra que veio até nós e nos purificou, sabe? Então, quando nós cremos nessa verdade: Senhor, eu sou um pecador, eu sou um miserável, o Senhor apresentou para nós o sangue do seu Filho, a obra redentora da cruz, e nós cremos.
Quando nós cremos, nós morremos com Cristo. E quando nós ressuscitamos com Cristo, aí nós podemos ver, aquele momento que nós fomos ressuscitados, temos o verso 26 de Ezequiel, que diz assim: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Tirarei de vós o coração de pedra e colocarei dentro de vós espírito novo. Né? Trocarei o seu coração, mas colocarei um espírito novo dentro de vós. E aí quando nós ressuscitamos, nós ganhamos um coração de carne, porque ele tirou o coração de pedra, o coração que não temia, o coração que não obedecia ao Senhor, o coração escravo, o Senhor tirou e nos deu um coração de carne, e colocou dentro de nós o Espírito, não o Espírito Santo ainda, porque primeiro ele tinha que restaurar o nosso espírito. Mas depois que ele restaurou o nosso espírito, ele diz assim no verso 27, então colocarei dentro de vós o meu espírito, e fareis que vocês andem nos meus caminhos. Sabe? Então tudo isso aconteceu na hora que nós fomos ressuscitados. É por isso que o Senhor diz: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, irmãos, o sangue trata com os nossos pecados. O sangue trata com os nossos pecados. E a cruz trata com a velha natureza. Né? É por isso que nós podemos olhar para o Evangelho, para Romanos capítulo 6, verso 6, e dizer assim: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, para que nós não pudéssemos mais servir o corpo do pecado como escravos. Sabe, nós fomos libertos. Então nós podemos dar um glória a Deus porque nós fomos limpos pela palavra do Senhor. Mas, irmãos, este é o primeiro passo. É o primeiro passo da vida cristã. O Senhor nos limpou para quê, irmãos? Para nós permanecer diante dele. Né? Então agora, se nós voltar lá para o Evangelho de João novamente, nós vamos poder prosseguir no verso 4, aonde o Senhor, ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quando ele inicia essa passagem aqui, ele fala: eu sou a videira. E aí no verso 2, todo ramo. No verso 3, vós estáis limpo. Mas no verso 4, ele diz: permanecei em mim. Irmãos, até o verso 3, quando ele diz: vós já estáis limpo, foi o Senhor quem sempre deu o primeiro passo em direção a nós. Foi Ele que foi lá, foi Ele que se revelou, foi Ele que convenceu nós, foi Ele que trocou a nossa natureza, e agora com a natureza nova, agora ele diz assim: vocês estão livres. Agora, se vocês quiserem, o passo da agora para frente, o primeiro passo é sempre o nosso. Não fique parado, irmão, esperando que o Senhor possa chegar agora eu criei no Senhor, agora eu sou uma nova criatura, agora o Senhor tem que vir aqui para falar comigo. Não faça isso, irmão, porque o Senhor está esperando você dar o primeiro passo. E esse passo é permanecer em mim. Sabe, é o desejo nosso de permanecer nele. E quando nós permanecemos nele, ele permanece em nós. E ele traz o exemplo. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim.
Então, o objetivo da videira é produzir frutos. É produzir frutos. Mas não, muitas vezes a gente pode olhar esse texto aqui, que nós olhamos aqui, e achar que frutos são vidas. Né? Eu ganhei 2 almas para o Senhor, eu produzi fruto hoje para o Senhor porque eu preguei o Evangelho. Não, irmãos. Ele não é esse fruto, é fruto do Espírito que está falando aqui. Nós temos que permanecer nele para que ele possa trazer os frutos do Espírito para nós expressar através da sua igreja. Nós vamos derramar os frutos do Espírito para os irmãos, né? Então ele é muito claro quando ele fala assim no verso 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, né? Lembre-se lá quando olha esse texto aqui, lembra-se lá de Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender com Ele. Então, se nós estamos ligados intimamente com o nosso Senhor, nós precisamos aprender os frutos do Espírito dEle, sabe? Nessa comunhão perfeita, nessa dádiva que o Senhor tem trazido para cada um de nós. E ele traz um exemplo bastante sério no verso 5, no verso 6. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanho e lanço no fogo. Então, irmãos, isso aqui traz eu creio no Senhor, mas eu não estou permanecendo nele. O que vai acontecer conosco? Porque nós precisamos ter a palavra de Deus lá tanto em 1 Coríntios 12, como em Romanos 12, nos apresenta a igreja como um corpo, com muitos membros. Né? Então nós somos individualmente ligados nesse corpo, uns com os outros, aonde nós temos Cristo como o nosso cabeça. Então cada um de nós precisa exercer a função que o Senhor tem para nós. E no nosso meio precisa existir os frutos do Espírito, que é amor, paz, alegria e etc. Que nós vamos ver ainda esses frutos mais para frente. Então, irmãos, agora se nós cremos no Senhor, mas nós não permanecemos nele, assim como se um galho não permanecer, aquele galho de manga, se ele não permanecer no tronco ali, o que vai acontecer com ele? Ele vai secar. Quando você quer destruir essa árvore, você vai lá e corta os galhos dela, né? E aí ela vai secar naturalmente. E assim é nós. Se nós não permanecermos em Cristo, e aí nós vamos ver o que é permanecer em Cristo, irmãos. O que significa permanecer em Cristo? Porque muitas vezes nós temos o hábito de até mesmo orarmos ao Senhor, né? Todos os dias nós oramos ao Senhor, mas o dia a dia nós estamos permanecendo, né? Nós estamos obedecendo a Ele? Ou nós estamos andando conforme esse mundo anda? Ou nós estamos trilhando as coisas pelas quais nós gostamos e lá de vez em quando nós vamos aos pés do Senhor dizendo: Senhor, trata comigo, né? Irmãos, é muito séria essa questão de permanecer diante dele. O verso 7 vai trazer uma grande clareza do que é permanecer. O que é permanecer em Cristo? Ele fala assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então aqui está o segredo. Como que nós estamos permanecendo nele?
É a palavra dele que tem que permanecer em nós. E permanecer em nós significa o quê? Obediência ao Senhor. Obediência à palavra do Senhor. Certo? Produzir fruto para a glória do Senhor. Por isso que no verso 8 ele termina dizendo assim: nisto é glorificado meu Pai, em que dei muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, sabe? Discípulos do Senhor, discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, e glorificando o nome do Pai com os frutos do Espírito, né? Então isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. Porque quando eu permaneço em Cristo, é sinal que eu não estou vivendo por mim mesmo, né? Como aquele texto que a gente cansa de falar ele, nunca, mas que ele deve ser uma realidade para nossas vidas, porque foi uma realidade para Paulo, lá de Gálatas 2:20. Aquilo era uma realidade para ele. E muitas vezes nós pegamos esse texto e decoramos ele e falamos: estou crucificado com Cristo. Sabe? Ele realmente colocou a experiência dele. Por isso que ele diz assim: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Porque eu sou imitador de Cristo. Então vocês podem ser meus imitadores, sabe? Mas isso não pode ser simplesmente um jargão que nós vamos falar. Precisa ser uma realidade no nosso interior. Estou crucificado com Cristo. E se eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe? Lá em Romanos 6, verso 8, diz assim: se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Sabe, são verdades que a gente precisa pegar da palavra e questionar o nosso coração. Isso é uma realidade para mim? Se não for uma realidade para mim, irmãos, eu tenho que ir aos pés do Senhor. Eu tenho que clamar para o Senhor, assim como Moisés clamou. Lá em Êxodo capítulo 33, e é para lá que nós vamos. Êxodo capítulo 33. Clamar ao Senhor, né? Em meio a tantas dificuldades que nós possamos ter, mas nós ter uma plena convicção da palavra do Senhor. Porque aqui em Êxodo capítulo 33, nós temos uma expressão muito linda do que é depender do Senhor. Porque, irmãos, Êxodo capítulo 32, o povo fez o bezerro de ouro, né? E aí então aconteceu aquela cena, naquela cena do bezerro de ouro, as tábuas da lei foram quebradas, Moisés se indignou com o povo, com Arão, e o Senhor disse para Moisés, aí veja o que é uma pessoa mansa e dependente do Senhor. Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou destruir, sai da frente, Moisés, que eu vou destruir esse povo, e de ti, Moisés, eu vou fazer um povo mais forte, mais obediente. De você, eu vou fazer algo especial. Aí Moisés olha para Deus e diz: Senhor, como que essas nações vão olhar para o Senhor? Essas nações que viram o teu poder lá no Egito. Essas nações que viram como o Senhor fez com aqueles deuses lá do Egito. Como que o Senhor vai destruir esse povo? Eles vão dizer, eles vão difamar o Senhor, dizendo assim: Senhor, esse Deus tirou o povo de lá com mão forte, mas não conseguiu levar para a terra de Canaã, matou eles no deserto. Senhor, como que vai ficar a sua reputação? Olha o que é uma pessoa que realmente tem a palavra de Deus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós.
sabe? Então, nós vamos ter plena convicção que o nosso viver não é mais por aquilo que eu quero, mas é por aquilo que Deus requer de nós. Por isso que ele diz, Senhor, não faça isso, porque esse povo é teu, Senhor. E aí então o Senhor diz para ele, tá bom, então eu não vou destruir esse povo, mas eu vou enviar um anjo, Moisés, juntamente contigo para você levar esse povo. E ele diz, não, Senhor, não. Parece que ele nem ouve Deus falando, eu vou enviar um anjo com você para que você leve esse povo para Canaã. Porque aqui no verso 12 do capítulo 33, ele disse assim, disse Moisés ao Senhor, tu me dissestes, faze subir esse povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achastes graças aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Amém? E aí, mais uma vez, nós recordamos, Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então é nessa caminhada com o nosso Senhor que nós podemos aprender dele. É nessa caminhada que nós vamos sendo íntimo com ele e ele conosco. Irmãos, se nós pararmos um pouquinho aqui, irmos lá para Mateus capítulo 7, não precisamos ir lá, mas olhar capítulo 7, verso 18... vai dizer assim, não é verso 18, é verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Olha, irmãos, aquela pessoa que conheceu o Senhor, mas não, as palavras do Senhor não permaneceu nele, vai querer questionar naquele grande dia, mas Senhor, eu ouvi a tua palavra, mas Senhor, o Senhor vai dizer, nunca vos conheci. Parece que é uma contradição aqui, irmão, porque a palavra de Deus diz que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. A palavra não chegou na nossa boca, o Senhor já conhece, né? Mas aqui está falando de uma intimidade, de frutos que nós temos que produzir na dependência do Senhor. É por isso que Moisés aqui disse, Senhor, se o Senhor não for comigo, não nos faça subir desse lugar. Não nos faça subir desse lugar, porque o verso 14 ele diz assim, tá bom, Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Essa é a beleza da palavra do Senhor. Quando a palavra permanece em nós, e nós obedecemos ao Senhor, há uma resposta, o descanso no nosso coração.
Não é descanso físico não, irmãos. Não pense que você vai ficar de braços cruzados, tranquilo. O Senhor vai te colocar lá no oásis para você ficar tranquilo. Não. Ele vai te dar descanso no teu coração. Mas o trabalho vai ser árduo. Enquanto nós estivermos nesse mundo, o trabalho vai ser árduo. Porque ele diz, no mundo vocês terão aflições. Sabe, no mundo vocês terão aflições, mas o coração de vocês vai estar descansado. Olhe para os profetas, irmãos. Por que mais que os profetas sofreram? Por que mais que Moisés sofreu? Mas ele tinha, a palavra de Deus diz que não houve um homem tão manso como Moisés. Ele foi o mais manso. Por quê? Porque o coração dele era manso. Sabe, essa é a beleza do Senhor. Então aqui precisa ter um caminhar para nós conhecer o Senhor e Ele conhecer nós. Nós conhecendo Ele e Ele conhecendo nós. Sabe? Então é uma caminhada íntima com o nosso Senhor. Então esse texto traz muito essas verdades para nós. Como que nós conseguimos andar nas palavras do Senhor? Trazendo indo aos pés do Senhor, clamando por uma visitação dEle, levando o nosso coração aos pés dEle, dizendo, Senhor, se o Senhor não tocar em mim, eu não vou sair desse lugar, Senhor. Mas preciso sair desse lugar, eu preciso que o Senhor me encontre, eu preciso que o Senhor venha ao meu encontro, eu preciso ter descanso, Senhor, e esse descanso é uma caminhada com o Senhor, porque nessa caminhada eu vou conhecer Ele e Ele vai me conhecer, sabe? Então nós vamos poder ver esses laços que nós somos. Jesus é a videira e nós os ramos. Estamos tão firmes nele que nós vamos poder produzir frutos para a glória de Deus, né? Então, para nós caminharmos para o final, irmãos, eu gostaria de que nós fosse lá para Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 1, nos fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Esse é o grande problema e a grande dificuldade de muitos de nós, irmãos. É saber que nós fomos libertos, nós somos novas criaturas, agora eu posso cruzar os braços e dizer assim, a graça me conduz. Não, irmãos. Nós fomos libertos. Mas agora nós temos que permanecer firmes nessa graça, andar como crucificado, porque a cruz foi a graça do Senhor vindo em nossa direção. Então nós temos que permanecer firme, porque se nós não permanecer firme, nós vamos nos submeter novamente ao jugo de escravidão. Então nós precisamos saber que quando nós cremos, nós somos colocados no corpo de Cristo. Então temos que permanecer ali para produzir frutos para o Senhor. Porque à medida que nós nos afastamos do corpo de Cristo, não é a mesma coisa que você ir lá e cortar o galho do pé de manga e deixar aquele galho do lado. Os outros galhos continuarão verdes, mas aquele galho que foi tirado, ele vai secar. Ele vai secar. Ele vai voltar à escravidão novamente. E se ele voltar para a escravidão, há uma consequência para ele. Como o Senhor Jesus disse aqui, eles apanham aquele galho, assim como a semelhança do galho, eles apanham e lançam no fogo. Assim somos nós, se não permanecermos em Cristo Jesus, no corpo pelo qual o Senhor nos trouxe e nos colocou. Então, nós fomos libertados para permanecermos em Cristo Jesus. Nós fomos libertados da escravidão do pecado.
para sermos escravos por amor ao nosso Senhor, né? E nessa caminhada, como que nós estamos caminhando, irmãos? Olha o verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A partir do momento, irmãos, que nós nascemos de novo, cremos na obra da cruz, não deve ser mais o nosso querer que deve prevalecer. Nós até queremos algumas coisas, irmãos. Assim como o nosso Senhor Jesus quis. Ele tinha desejo, porque ele expõe isso lá no Getsemane. Senhor, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. Então, nós podemos muitas vezes colocar a nossa vontade diante do Senhor. Mas, Senhor, a minha vontade está debaixo da tua soberana graça. Se é isso, amém. Se não é, Senhor, eu quero estar debaixo da tua vontade, né? Então, isso é algo precioso para nós, né? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. A carne aqui, irmãos, é a velha natureza, é a natureza pecaminosa, é o velho homem, e ela está crucificada. Ela está crucificada. Por isso que eu falei, o Senhor crucificou a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, mas Ele não tirou de dentro de nós. Ele deixou ali, mas na condição de crucificado, para que nós possamos andar não mais nos nossos deleites, mas na vontade do Senhor. Seria tão fácil, seria tão melhor para nós se o Senhor tivesse arrancado e tirado. Mas o Senhor quer homens e mulheres que amem Ele, não por aquilo que Ele é, né? Mas por aquilo que realmente faz a diferença nas nossas vidas, né? Amar a Deus com todo o nosso coração. Esse é o desejo que Deus tem para cada um de nós. Por isso que Ele diz, por isso que há essa guerra dentro de nós. A carne com o Espírito contra a carne. Agora, qual desses que nós estamos alimentando? Essa é a grande questão, sabe? Nós vamos... É a carne que vai vencer ou é o Espírito que vai vencer? Aí nós precisamos ver quem é que nós estamos alimentando mais. Nós estamos alimentando a carne, então nós vamos colher morte. Pensamentos maus. E daqui a pouco nós vamos executar todos aqueles pensamentos que temos. Por quê? Porque nós estamos vivendo na carne. E nós vamos colher morte. Agora, se nós viver pelo Espírito, né, nós vamos colher o quê? Vida e paz. Vida e paz. Descanso no nosso coração. E paz no nosso coração. Essa paz, como foi falado, não é algo abstrato, é uma pessoa. Uma pessoa que nós temos dentro de nós que nos dá paz para a glória do Senhor. Então essa é a beleza, essa é a graça que temos, irmãos, de viver no Espírito. Nós vamos colher vida e paz. Agora olhe o verso 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. E aí ele vai colocar aqui, ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aí tem uma série: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, sabe? Não herdarão o reino de Deus, tá? E nós temos uma lista também
lá em Colossenses. Colossenses nós temos uma lista também bastante e que traz como nós devemos fazer, né? Em Colossenses 3 ele diz assim: se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas do alto, aonde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra. Aí no verso 3 diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestados com Ele em glória. E aí no verso 5 vai dizer assim: fazei morrer a vossa natureza terrena. E aí ele vai trazer uma lista: prostituição, impureza, uma lista bastante semelhante a essa. Mas lá diz assim: fazei morrer. Por que nós podemos fazer morrer a nossa natureza? Porque ela foi crucificada, irmãos. Nós não temos mais o direito de viver na prática do pecado. Nós vamos pecar? Vamos, porque nós estamos na carne, mas nós não estamos mais na prática, porque nós fomos libertos do pecado. Nós fomos libertos, nós fomos livres do pecado, porque a obra de Cristo garantiu isso para nós, né? Então nós não temos mais como produzir essas obras da carne. E essas obras aqui, mas aí o verso 22 vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Sabe, isso tudo precisa ser algo real para nós, para que nós possamos viver nessa vida. E todos esses frutos aqui, nós não temos condições de produzir eles por nós mesmos. Não temos, a não ser que Cristo nos capacite, né? A não ser que Cristo, porque Cristo ele vai, naquela caminhada que nós vamos ter, tomar o jugo. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando nós tomamos o jugo com o nosso Senhor, é essa caminhada íntima que cada um de nós precisa ter. E nessa caminhada nós vamos poder dizer assim: Senhor, se o Senhor não andar comigo, se o Senhor não me conduzir, não me faça subir desse lugar, Senhor. Então ele vai andar conosco, ele vai expressar, vai tirar o ódio do nosso coração e vai depositar amor. Ele vai tirar a tristeza que nós temos e vai colocar alegria. E essa alegria não é uma pessoa que nós vamos estar expressando. A paz, a longanimidade, e assim por diante, até o domínio próprio. Sabe, irmãos, quando se nós estiver convicto de que Cristo é a nossa vida, nós tiver plena convicção, pronto, irmãos, nós vamos ter um domínio próprio. Nesse domínio próprio, irmãos, nós não vamos olhar para esse mundo, para a política desse mundo, que muitas vezes e se nós nos encontrar conversando sobre política, nós vamos ficar... Primeira coisa que nós vamos olhar, irmãos, é dizer assim: esse governo, e pode trocar esse governo, bota outro governo, nós vamos dizer: esse governo, a culpa é desse governo. Por quê, irmão? Porque nós não temos domínio próprio. Nós somos muitas vezes levados pelo vento de doutrina, de um governo, de um sistema, mas se nós tivermos a nossa convicção em Cristo, nós sabemos que esse mundo vai andar desse jeito, e nós vamos estar firmes olhando somente para o Senhor, e sabendo que Ele vai conduzir as nossas vidas, sabendo que nós vamos ter que trabalhar nesse mundo, mas a nossa convicção é de que Cristo volte para nos buscar.
Isso não quer dizer que nós temos que dizer assim, não, então não vou trabalhar mais. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos negociar, nós precisamos estar aí, mas a nossa convicção é de que Cristo possa vir buscar nós. Sabe, irmão? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, o desejo nosso vai ser, Senhor, é hoje que o Senhor virá buscar a sua igreja? Senhor, é hoje. Senhor, venha. Será que nós teríamos condições, irmão, de falar assim, Senhor, é hoje? Venha buscar. Mas eu tenho tantos projetos ainda para fazer nesse mundo. Irmãos, que o Senhor trabalhe em nós. Que o Senhor nos dê convicção. Que o Senhor desanime o nosso coração em relação a esse mundo, em relação aos nossos projetos, para que a vida de Cristo possa ser realmente manifestada em cada um de nós, para nós produzir frutos, mas frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Isso é o objetivo, e isso é o que o Espírito anseia fazer em nós. O tempo todo o Espírito está pegando firme conosco, mas muitas vezes nós não estamos dando ouvido, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Quando é que nós entristecemos o Espírito Santo, irmão? Quando nós deixamos de olhar para Ele e começamos a andar da forma com que nós achamos melhor. Que o Senhor, irmãos, nos ajude, nos socorra para a glória dele.